Que a paz seja convosco, meus queridos irmãos, que o Espírito Santo possa nos encher da sua graça, da sabedoria, de inteligência para compreender os estudos que estamos fazendo aqui. Dando continuidade ao estudo que eu já postei a primeira parte, agora estamos na segunda parte dessa série de estudo. E nós vamos hoje continuar estudando sobre a tríplice mensagem angélica, saber o que diz a palavra de Deus e Espírito e profecia sobre esses estudos. Diz no livro Esse Dia com Deus, 329.3, sempre devemos estar à procura da verdade como de um tesouro escondido. Será que nós estamos fazendo isso, irmãos? Então nós precisamos com muito carinho procurar a verdade. Também diz nesse livro Testemunho para Ministros 70.1, diz assim: de tempo em tempo, o Espírito Santo revelará a verdade por meio dos seus instrumentos escolhidos. Nenhum homem, nem mesmo um sacerdote ou autoridade tem direito de dizer que não deves publicar as vossas opiniões, porque não creio nelas. Ó maravilhoso eu! Cheio de orgulho, né? Vou dizer que não é para publicar. Pode tentar derribar os ensinos do Espírito Santo por algum tempo. Pode os homens tentar sufocá-lo e matá-lo, mas isso não torna o erro verdade, nem a verdade erro. Então os homens podem dizer, não é para publicar, eu não quero isso, mandando o povo apagar, queimar. Isso pode sufocar, mas não torna a verdade erro, nem erro verdade. Tá? Então muito cuidado, meus irmãos. As profecias estão aí na nossa frente, os profetas já escreveram as mensagens, é só agora nós compreender. O Espírito Santo nos ajuda a nós entendermos isso. Ainda no livro Testemunho para a Igreja, volume 9, 19, página 19.1. Primeira, segunda e terceira mensagem angélica, nenhuma obra é de tão grande importância. Você pode fazer qualquer outro trabalho, não vai igualar o tanto de necessidade que tem dessas mensagens brilhar o mundo. Então, a maior necessidade é que essas mensagens sejam pregadas no mundo. Diz aqui ainda nesse livro, comentário bíblico, né? página 985, diz assim: a mensagem dos 3 anjos deve ser combinada, dando ao mundo uma tríplice luz. No Apocalipse, João declara vir descer do céu outro anjo que tinha grande glória, né? Grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. Isso representa a transmissão da última tríplice mensagem de advertência ao mundo. Então, a tríplice mensagem ela vai brilhar o mundo e nada é maior do que isso, ou melhor do que isso diante de Deus, né? Ainda no Testemunho Seleto, volume 3, página 5.4, diz assim: capítulo 14 de Apocalipse deve repetir-se. Então vai repetir. O Apocalipse 14 foi dado, a tríplice mensagem angélica, em 1844, e agora só vai repetir. Fazendo soar a primeira e a segunda e a terceira mensagem angélica. Não é só uma mensagem que vai ser pregada, tá, meus queridos? É as 3 mensagens que vai repetir. Diz aqui, quando as mensagens dos 3 anos se tornarem preeminentes perante o mundo novamente, então foi pregado lá, vai ser pregado novamente, não é eu que estou falando, tá? Está escrito já. O anjo do Apocalipse 18:1 se une na proclamação do segundo anjo. Essa mensagem que foi dada pelo segundo anjo. Então ela se une na mensagem que foi dada pelo segundo anjo. O que foi dado pelo segundo anjo? Caiu a grande Babilônia, né? Então você poderia pensar, então não, em 1844 se reuniu um povinho lá, era 50 mil, ficou um restinho, menos de meia dúzia, porque entendeu a tríplice mensagem angélica. Sim. E teve que sair de dentro das igrejas caídas? Sim. As igrejas que não aceitam são igrejas caídas. Mas nós vamos dar continuidade, vocês vão entender melhor isso aqui mais na frente. Diz aqui, isso está escrito em Mensagem Escolhida 118.1. Agora eu vou ler no livro Obreiro Evangelista 470.2. A verdade contida na primeira e na segunda e na terceira mensagem angélica tem de ir a todas as nações, povos e línguas.
ela deve iluminar as trevas do continente e estender até as ilhas do mar. Não vai ter fronteira que vai atacar. Não vai ter barreira que vai atacar. Essa mensagem ela vai brilhar. E quem fala isso é o Senhor. Porque está inspirado por Deus esses livros. Ainda no livro de Uriah Smith, 664.2, a proclamação da mensagem do terceiro anjo é o último movimento religioso, viu, gente? Especialmente que deveria fazer-se antes de Jesus aparecer. Então, ela deve acontecer. Nós estamos na época disso acontecer. Então, ele disse que isso vai brilhar o mundo. Aqui a Ellen White também está escrevendo. A Pena Esperada está dizendo tudo isso. Ainda no livro Testemunho para Ministro 90.3 diz assim: esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica, que deve ser proclamada no alto clamor e regada com o derramamento do seu Espírito Santo em grande medida. Então, se tu pregar a terceira mensagem angélica, você recebe a chuva serôdia. Então, a terceira mensagem angélica, ela não estava pregando no tempo deles, nem no tempo de Uriah Smith, nem no tempo de Ellen White, que ela morreu já faz mais de 100 anos. Se tivesse descido o Espírito Santo lá, se estivesse pregando, teria descido o Espírito Santo e teria iluminado o mundo, mas ainda não foi dado, tá? Então, ela deve fazer isso. Diz aqui ainda no livro Eventos Finais 201.6 diz: terceiro anjo deve ser proclamada com grande poder pelos que transmite a advertência final contra a besta e a sua imagem. Quem vai pregar contra? A terceira mensagem. Ela vai pregar contra a besta e a sua imagem. Então, a terceira mensagem ela vai brilhar o mundo para o povo não receber a marca da besta, e ela vai dar uma alerta. A terceira mensagem angélica vai dar uma alerta. Diz que o terceiro anjo está no livro Cristo Triunfante 387.1. O terceiro anjo deve sair com grande poder. Que deve sair, hein? Ainda não saiu. Deve sair com grande poder. Que ninguém ignore essa obra, ou trate com tão pouca importância. A verdade deve ser proclamada ao mundo, para que possa ver a luz. Essa é a nossa obra. Então, a nossa obra é que nós temos que entender como devemos pregar e que mensagem devemos pregar dentro da mensagem do terceiro anjo para não receber o selo da besta. Vocês vão ver aqui que nós temos coisas que nós ainda não entendemos. Nós temos muita luz ainda para aprender dentro da lei de Deus. Lembra o estudo que eu dei no estudo passado? Então, nós temos que aprender que luz é essa, dentro da lei de Deus. Diz aqui em Eventos Finais 201.3, diz que essa mensagem do Apocalipse 14, 9 a 12, que é quem recebe a marca, o número, o selo da besta, será atormentado com fogo e enxofre, lá diz, né? Então, diz que essa mensagem abrange as duas primeiras mensagens. As duas mensagens precedentes, que é a primeira e a segunda. Então, a terceira, ela abrange as outras duas. Não adianta você pregar a terceira e não pregar a primeira e a segunda. Aí você poderia me dizer, mas Vilma, como é que eu vou pregar se eu não tenho a profecia? Porque em 1844 teve a profecia das 2.300 tarde de manhã. No tempo de Cristo teve a profecia dos 70 semanas. E agora para os nossos dias? Então é isso que nós vamos estudar. Tem luz para nós ainda. E ai de quem rejeitar. Vamos continuar ainda estudando hoje. Ela representa, diz que essa mensagem de Apocalipse 14, 9 a 12, abrange as duas mensagens precedentes. Ela representada sendo dada em alta voz. Isso é com o poder do Espírito Santo. Então, quem prega a terceira, pega a primeira e a segunda. E vai dar um alto clamor no mundo inteiro. Ainda no livro Evangelismo, na página 196.1, diz que a mensagem do terceiro anjo, que abrange a mensagem do primeiro e do segundo anjo. Então, o terceiro anjo, ele abrange, ele prega também a primeira e a segunda, né? Agora, presta atenção no próximo texto. Mensagem escolhida 2, 116.1. 2, diz assim, ó. Assim, a substância da mensagem do segundo anjo é novamente dada ao mundo, pelo outro anjo, ó, que ilumina a terra com a sua glória, que é o terceiro. Essas mensagens confundem todas numa só, como se pregasse uma mensagem só,
para ser apresentado ao povo nos dias finais da terra. Será que nos dias finais começou em 1844? Não, os dias finais é hoje, é agora. Nós não podemos dizer que quase 200 anos atrás era o dia finais. É para os nossos dias isso aqui. Ainda diz na História da Redenção 199.2 diz assim, que a mensagem da queda de Babilônia, conforme é dada pelo segundo anjo, é repetida, com a menção adicional da corrupção que tem entrado nas igrejas desde 1888. Então, a mensagem do segundo ano, ela vai repetir, a terceira vai repetir e a primeira vai repetir. Mas tem que haver uma ação? Sim. Que diz que com a corrupção que entrou dentro das igrejas desde 1848, 44, vai ter que agora tirar um povo de lá. Essas mensagens vai tirar um povo. Vamos continuar lendo para entender melhor ainda isso aqui? Olha, Testemunho para a Igreja 6, 61.2, sexto volume. Deve a mensagem do terceiro anjo realizar a sua obra de separar das igrejas um povo que se decidirá em prol dos princípios da verdade. O que o segundo anjo vai fazer? Vai ouvir essa mensagem pelo terceiro anjo. Ele realiza um trabalho, separa um povo de dentro das igrejas. Aí conclui-se o segundo anjo. Sai dela, povo meu. Então, o terceiro anjo vai fazer esse trabalho. Vai ser pregado uma luz de dentro da mensagem do terceiro anjo, que os que aceitam vão alertar os demais, que sai de dentro das igrejas, senão recebe as pragas, entendeu? Então, igreja, pastor, denominação, nada disso vai valer mais, tá? Então, o terceiro anjo, ele vai separar um povo de dentro das igrejas. Não é eu que estou falando não, meus irmãos. Confirma aí, ó. Testemunho para a Igreja, volume 6, 61.2. Confirma, não é eu que estou falando. É o testemunho que está dizendo aqui, a pena inspirada já por Deus. Ainda em Eventos Finais, 59 diz assim, 59.1. Deus continuará lidando com cada ramo da sua obra, de acordo com esse princípio. O que aconteceu com os judeus? Os judeus eram o povo de Deus, escolhido, nação santa? Era. Quando é que Deus recusou eles? Quando eles recusaram a profecia das 70 semanas. O povo de 1844 foi um povo cheio de luz, de verdade. E os que rejeitaram as mensagens caíram da graça de Deus. E Deus vai continuar usando cada ramo, continuar lidando com cada ramo da sua obra, de acordo com esse princípio. Agora, no tempo do fim, outra vez, irmão, quem não aceita a tripla mensagem angélica vai receber as pragas, vai cair fora da graça de Deus. É muito sério isso aqui, meus irmãos. Agora veja em Primeiros Escritos 303.1. A anunciação da primeira mensagem angélica, com a sua declaração, é chegada a hora do seu juízo, está ligada no esperado advento de Cristo. Então, as três estão unidas. A mensagem do primeiro, do segundo e do terceiro é como se fosse uma só. E a mensagem do primeiro advento, a primeira mensagem angélica, está ligada na proclamação da vinda de Jesus. Não tem como, meus queridos, você pregar a volta de Cristo sem pregar a primeira mensagem, que é temer a Deus, dar glória, porque vindo é a hora do seu juízo. Você tem que saber a época que ele vai vir. Entendeu, meus irmãos? Foi o que aconteceu em 1844. Não é só falando, não, é só dizendo temer a Deus, dar glória. Isso não. Tem que pregar como eles pregaram com profecia em 1844. Você poderia me dizer, Vilma, mas cadê essa profecia? É isso que nós vamos estudar. A palavra de Deus vai falar para nós. Eu não sei, mas a palavra de Deus vai dizer para nós. Acompanhamos os estudos. Cada pessoa, está no livro agora Maranata, 264.2. Cada pessoa deve ouvir o último convite para as bodas do Cordeiro. Ó, as bodas do Cordeiro é a volta de Cristo. Ó. O último convite para a vinda de Cristo. Ó. As bodas do Cordeiro. De vila em vila, de cidade em cidade, de país em país. Tem de ser proclamada a mensagem presente, né? Não com exibição exterior, mas no poder do Espírito Santo. A pessoa vai receber o Espírito Santo, ela vai pregar com uma mensagem poderosa, ela vai pregar, vai
converter aí multidão de pessoas por dia, como aconteceu no tempo dos discípulos. Presta atenção agora nesse próximo texto, irmão. Está no livro Cristo em seu Santuário, 107.1. Capítulo 14 de Apocalipse e as mensagens desse capítulo constituem uma tríplice advertência que não foi preparado, que deve preparar os habitantes da terra para a segunda vinda de Cristo. O que vai fazer as 3 mensagens? Preparar os povos para esperar o Cristo no dia que ele vem. O anúncio da vinda e a hora do seu juízo aponta para a obra finalizadora do ministério de Cristo e a salvação dos homens. Anuncia uma verdade que deve ser proclamada até que a intercessão do Salvador volte à terra para receber com seu povo. Então essa mensagem ela vai começar e ela vai sido pregado até a volta de Cristo, tá? Ainda no livro Profecia de Urias Mish, 724.1, diz que a primeira mensagem disse que é proclamada com uma grande voz. O mesmo é também dito da terceira mensagem. Não foi pregada em 1844 a mensagem do primeiro anjo? Não foi pregada no mundo inteiro? Não foi com a data lá que Miller trouxe? A terceira, a mesma coisa, vai brilhar o mundo. Ela não brilhou ainda. Não li no texto passado que havia muita luz ainda dentro da lei de Deus? Nós vamos ver agora, Deus vai mostrar para nós que luz é. Então, nós vamos ler agora em Mensagem Escolhida 2, volume 2, 116.2. Essas mensagens confundem toda em uma só, para ser apresentada ao povo nos dias finais da história da Terra. Então, as 3 mensagens vai ser pregada de novo, nos dias finais da história da Terra, tá? Então, é agora, na nossa época, nós estamos vivendo nos dias finais. Agora eu vou ler em Testemunho para Ministro 408, que diz assim: o terceiro anjo está retirando e purificando um povo. Essas devem mover-se unido com ele. Então, se a mensagem do terceiro anjo está retirando e purificando um povo, esses devem se unir com o terceiro anjo. Agora, quem é esses anjos? Quem é esse terceiro anjo? Vamos ver se tem alguma coisa escrita? Nesse livro Conselho para a Igreja 58.3 diz assim: os 3 anjos de Apocalipse 14 representam o povo que aceita a luz das mensagens de Deus e vão como agente seu fazer soar por toda a extensão da terra. Quem é o terceiro anjo? Nós. Eu, você, todos nós que prega a tripla mensagem angélica, mas não é saindo dizendo só temei a Deus, dai glória e não tem uma profecia. É os que crêem na profecia e vão pregar a volta de Cristo. Vão dar mensagem porque é a igreja que não aceitar. Vamos estudar isso aqui, nós vamos ver o que vai acontecer e vamos pregar a terceira, a luz que vai aparecer dentro da terceira. Continua ainda, meus irmãos, estudando, tá? Não fogem. Vamos entender isso aqui. O que está escrito agora em Mensagem Escolhida, volume 2, 387.1. Ninguém ouve a voz desses anjos, pois eles são símbolo do povo de Deus que trabalha em harmonia com o universo celestial, homens e mulheres iluminados. Então, esses são os terceiros anjos, tá? Agora nós vamos à Mensagem Escolhida, volume 2, 104.2. Primeiro e segundo e terceiro anjo foi colocado pela palavra da inspiração. Nenhuma cavidade ou uma alfinete deve ser retirada dessa mensagem. Muito cuidado, meus irmãos. Nada pode ser tirado, porque isso pode nos levar a percas eternas se nós queremos mudar essas mensagens. Ainda diz no primeiro volume, Testemunho para a Igreja, 353. À medida que a terceira mensagem se voluma num alto clamor e que a obra final acompanha o grande poder e glória, o fiel povo de Deus participa dessa glória. É a chuva serôdia que os verifica fortalecer para passar pelo tempo da angústia. Então, se você não recebe o Espírito Santo, meu filho, se você não prega essas mensagens, não recebe o Espírito Santo. Se você não recebe o Espírito Santo,
você vai cair da graça de Deus, você não vai conseguir passar pelo tempo de prova. Seu rosto brilha como a glória daquela luz que acompanha a mensagem do terceiro anjo, que vai brilhar o mundo. Você vai ser uma luz. Vamos ainda, História da Redenção 385.1. Ai de quem mover um bloco, mexer num alfinete dessas mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das almas depende em que são elas recebidas. Então, depende a maneira como você recebe essas mensagens. Então, depende, porque nós temos sendo provados, meus irmãos. O estudo que eu dei passado, não falei já que nós ia ser provado antes de receber o Espírito Santo? Então, a maneira como você está recebendo essas mensagens, você está sendo pesado. Eu estou sendo pesado na balança. Se vou receber o Espírito Santo ou não. Se eu vou pregar as 3 mensagens ou não. Se eu estou crendo ou não. Ainda agora nós vamos ler mensagem escolhida 104.3, diz assim: não pode haver terceira sem primeira e segunda. Não adianta você dizer para mim que vai pregar a terceira mensagem angélica e não vai pregar a primeira e a segunda. Você tem que pregar a segunda, sai dela, povo meu. Mas se nem você não saiu, como que tu vai pregar? E por que você vai pregar sai dela? Que pecado é tão grave dentro das igrejas que você vai ter que pregar isso? É isso que nós temos que saber. Nós temos que pregar o sai dela, povo meu, mas saber que pecado que está tendo dentro da igreja que eu tenho que sair para não ser cúmplice dos seus pecados. Como diz em Apocalipse 18, versículo 4. Sai dela, povo meu, para não ser cúmplice dos seus pecados. Mas que pecado que está tendo? Então é isso que nós vamos estudar ainda, vamos continuar estudando. Então não pode haver primeira e segunda, não pode haver terceira sem primeira e segunda. Nós vamos ler agora no livro Mensagem Escolhida, volume 2, 101.1. Muitas vezes em ligação com os ensinos errôneos, errado e falsos movimentos, aqueles que lhe deram identificar como a obra do outro anjo do Apocalipse 18.1. Então, movimentos errados que teve, que diziam que era o Apocalipse 18.1. Alguns ensinam errado, errôneo quer dizer errado. No decorrer dos anos, tem envolvido igualmente as 3 mensagens angélicas do Apocalipse 14. Foi o caso uma situação enfrentada em 1896 pela Ellen White, né? Então, o que aconteceu? Em 1896, houve pessoas dizendo que era o Apocalipse 18, que era o anjo que estava iluminando o mundo, que era eles que estavam pregando a terceira mensagem angélica. Cuidado, meus irmãos, muito cuidado que tem esses grupos ainda, dizendo que são o Apocalipse 18. O Apocalipse 18 ele só vai acontecer com a descida do Espírito Santo. Entendeu? Então, esse anjo vai brilhar o mundo com a sua glória, não é igreja. E vocês ainda, nós vamos estudar aqui quem é esse anjo, tá? Prepare os corações para vocês saberem quem é esse anjo. Vocês vão ver que não é uma placa de igreja, não é pessoa. Esse anjo do Apocalipse 18 aqui. Esse é Cristo. Mas eu vou dar o estudo para vocês entenderem isso. Vamos ler ainda, vamos continuar ainda, não é esse o nosso estudo hoje, mas depois eu vou dar esse estudo. Mensagem escolhida, volume 2, 117.2 diz: Satanás está constantemente buscando lançar em sua sombra infernal em torno dessas mensagens, de modo que o povo remanescente de Deus não distinga claramente a importância, o tempo e o lugar. O que Satanás está fazendo? Que você não sabe, que você não entenda a importância que tem as 3 mensagens, que você não sabe o tempo que ela está sendo pregada, ou que era para ser pregado, e o lugar aonde ela está, essas mensagens, que é a profecia para os nossos dias. Satanás não quer que você entenda. Mas se você for um estudioso da palavra de Deus, você crê na verdade e quer ser salvo, e você deixa o Espírito Santo te dirigir, você vai entender aonde que está, qual o tempo, aonde que está as mensagens. Satanás não vai ter poder de te enganar. Ainda na Testemunho Seleto 2, 503, 1, diz assim: todos quanto crê na terceira mensagem angélica não são deixados com dúvida quanto ao lugar da mensagem, o tempo, o assinalamento e o cumprimento.
A mensagem do terceiro anjo, ela vai fazer o assinalamento, ela vai separar um povo para o reino de Deus. E eles não receberão o selo da besta, mas ele ainda não saiu. Ele vai sair. Essa luz Deus vai dar para nós. Esteja com os coração preparado, irmão. Esse estudo é para preparar o nós, para não desprezar essas mensagens de suma importância para a nossa salvação. Ainda testemunho para ministro 91:3 diz assim, que a terceira mensagem angélica, que deve, ela não foi ainda, ela deve ser proclamada com alto clamor e regada com derramamento do Espírito Santo em grande medida. A mensagem do terceiro anjo, a luz que temos ainda dentro da palavra de Deus, ela não saiu para nós ser selado com o selo de Deus e não receber o selo da besta. Por isso que a profeta disse que ninguém ainda tinha recebido o selo da besta, porque ainda não saiu o selo de Deus. Então que Deus nos ajude, irmão, nós entender. Ainda diz aqui, trabalho de maior magnitude, de mais elevada importância. Está escrito aonde? Testemunho para a Igreja, volume 6, 406.4. Ao realizar esse trabalho, estamos fazendo soar a primeira e a segunda e a terceira mensagem angélica e, assim sendo, prepara para a vinda do outro anjo celestial, que com grande glória ilumina a terra. Se você, meu querido irmão, se eu não pregar as 3 mensagens, eu não vou receber o Espírito Santo. Eu já não li o texto no estudo passado que nós vamos ser provados antes de receber o Espírito Santo. Se nós não receber essa tripla mensagem angélica, meus queridos, nós não vamos receber o Espírito Santo. Nós temos que crer e começar a pregar. Ainda nesse livro, Mensagem Escolhida, volume 2, 387.1, diz que homens e mulheres iluminados pelo Espírito de Deus e santificados por meio da verdade, proclamam as 3 mensagens em sua ordem. Primeira, segunda, terceira, que é uma só pregação. Você vai pegar as 3 mensagens como se fosse uma só. Que Deus nos abençoe, que nos dê o seu Espírito Santo para compreender essas mensagens de suma importância para os nossos dias. Que Deus abençoe, que nos dá a sua graça, nos purifica do nosso pecado e nos ajuda, nos eleva para as mansões celestiais. Deus abençoe a cada um.